Bom dia, que a graça do nosso Deus e Pai seja sobre vocês que me acompanham nesses estudos e tenham uma grande e abençoada semana, próspera, cheia da presença de Deus. Que o Senhor nos guarde, nos cubra com o sangue dele, nos dando vitória em todo o segmento das nossas vidas. Esse é o desejo do meu coração para você. Amém? E vamos fazer um novo estudo hoje falando sobre identidade. O título é Descubra quem você nasceu para ser. O nosso texto base para começar é Gênesis, capítulo 17, verso 5, que diz assim: O seu nome não será mais Abraão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Amados, Deus tinha um projeto de vida para Abraão, como tem um projeto de vida para você e para mim. Para Abrão, que o nome dele era Abrão, a Bíblia fala que Abrão significa grande pai. Mas para que ele o vivesse, era necessário que ele assumisse a identidade que o Senhor tinha para ele, assim como eu e você também. Ou seja, tornar-se quem ele de fato nasceu para ser. Porque Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Abrão significava grande pai. Abraão significa pai de nações. Tem uma grande diferença, né? Se perguntarem para você ou para mim, quem você é? O que é que você... É uma pergunta que eu faço a você. O que é que você responderia? Eu vou dizer a vocês assim, dando um exemplo. É muito comum as pessoas confundirem status com identidade e acabarem se definindo da maneira errada. Identidade é quem nós somos. E status é como estamos. Há uma grande diferença. Amém? Por exemplo, o fato de você ou eu estarmos doentes não significa que você é aquela doença ou que você é doente. E existem diversas identidades que nós podemos assumir. Há pessoas, por exemplo, que preferem se definir de acordo com a opinião dos outros, né? É por isso que quando nós nos tornamos pais, nós precisamos tomar cuidado para não projetar nos nossos filhos os nossos medos, as nossas frustrações, pois em vez de nós impulsionarmos, acabamos criando neles uma série de bloqueios, principalmente quando falamos coisas assim, olha, do tipo, isso não é para você, você não pode, você não consegue, você não gosta disso, ou isso não vai te levar a nenhum lugar. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa fala, entendeu? Então, para que nós vivamos a história que Deus escreveu para nós, assim como Abraão, precisamos deixar a nossa tenda, como Deus falou para Abrão, né? Antes dele se tornar pai de nações. Em Gênesis capítulo 15, verso 5, está escrito assim: Então o Senhor levou-o para fora e disse... Para fora de onde? Da tenda. Porque eles moravam em tenda. E falou assim para Abraão: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: Assim será a sua posteridade. O que significa isso? Para você e para mim, para nós, colocando nos nossos dias. Nós precisamos deixar para trás todas as características e os hábitos que não condizem com a nossa verdadeira identidade. Somos filhos de Deus, nós precisamos abandonar determinados
discursos, falas, como por exemplo, eu sou egoísta, porque todo mundo está contra mim. Na minha casa todo mundo é contra mim. É porque eu não estudei, porque ninguém na minha casa estudou. Eu estou dando exemplos, amém? Ou em outras palavras, nós precisamos nos identificar com o nosso Criador. Fomos criados imagem e semelhança de Deus. Amados, e a nossa fala é muito importante. Assim como o homem imagina na sua alma, diz a Bíblia, assim como você libera palavras, assim você e eu somos. E esses hábitos, né, que nós temos que abandonar, deixar para trás após o novo nascimento, após nós termos essa nova identidade em Cristo Jesus de filhos, após termos sido restituídos na nossa imagem e semelhança com a de Cristo Jesus. Tem que ser isso, na sua e na minha vida, uma construção diária. E eu quero perguntar a você, você sabe quando é que você recebeu essa nova identidade? Quando nós nascemos em Cristo, nascemos de novo. E tudo que o inimigo das nossas almas, ele quer fortalecer como verdade, o maligno, viu? O diabo mesmo. Ele quer deturpar toda a verdade de Deus em verdade mentirosa, colocando na nossa mente tudo o que Deus diz o contrário que somos pela palavra de Deus. E eu vou dizer para vocês que conosco não é nada diferente. O que é que Deus disse a meu e a seu respeito? Qual a identidade que o Senhor nos deu? Eu não sei se você tem sido questionado, ridicularizado por alguém, pela sua própria família. Muito pior ainda, eu não sei se você tem sido desprezado por alguém, até mesmo que tenha o mesmo sangue que você. Talvez você seja o mais velho da sua família, um pai ou uma mãe desprezada pelos filhos. Olha, amados, tudo isso não importa. Permaneça na posição que Deus te colocou. Olha, nós devemos nos amar pelo que somos. Porque o mundo pode nos dar muitos rótulos, mas pela nossa essência, Jesus nos dá poder. Então, eu quero citar aqui uma história. Você conhece muito bem a história de Davi. Ele foi tentado em sua identidade. Sabe como? No lugar da sua maior vitória, lá no vale de Elá. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que toda vez que o diabo tenta nos paralisar ou deturpar a nossa identidade em Cristo, é porque nós estamos a um passo da vitória. Então, a nossa maior batalha, meus amados irmãos e amigos, não é matar um gigante. É não nos esquecer. Guarde isso. Davi matou o gigante, lá no vale de Elá. Mas a nossa maior vitória, a nossa maior batalha, não é matar um gigante, e sim não nos esquecermos de quem nós somos em Cristo Jesus. Aí eu retorno para a pergunta que eu te fiz anteriormente. E quando é que nós recebemos essa nossa nova identidade? Quando nós nascemos em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Então, Abraão, voltando na palavra de Deus, ele precisava de um novo começo. Mas Deus
o tirou da sua zona de conforto para levá-lo a um deserto. Chamou-o para fora da tenda. Nós precisamos ter consciência de que cada luta que o Senhor nos permite passarmos, enfrentarmos, nunca e não vai ser nunca e não é para nos subtrair. Muito pelo contrário, mas para nos acrescentar algo novo. Guarde isso no teu coração. Abraão precisava amadurecer, desenvolver novas habilidades e expandir-se. Então, para isso, de fato, ele precisava se tornar Abraão, não mais Abrão, mas Abraão, pai de nações. Ele precisava entender que a bênção não estava nos ambientes, mas nele, assim como eu reforço para você e para mim mesma, que a bênção de Deus não está no ambiente onde você convive, naquilo que as pessoas dizem a meu e a seu respeito, mas está em você mesmo. A bênção de Deus estava em Abraão. Quem faz os nossos caminhos prosperarem somos nós. Mas eu te faço uma pergunta, mas afinal, quem nós somos de verdade? Aí eu quero que você deixe Deus responder quem você é em Cristo Jesus. Amém? Eu vou falar a primeira posição minha e sua. A primeira posição, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus está respondendo para você e para mim. Quem somos de verdade? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 27 diz assim: Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Isso é glorioso demais. Isso é maravilhoso, meus irmãos. A segunda condição de quem você é de verdade, resposta de Deus para mim e para você na palavra. Nós somos filhos, filhas e, consequentemente, herdeiras ou herdeiros de tudo o que é dele. Dele quem? Do nosso Deus. Isso é maravilhoso. Em 1 João, capítulo 3, verso 1, diz assim: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos ou filhas de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Também Romanos 8,17, que diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vamos parar aqui. Amanhã eu vou continuar esse mesmo estudo. Vai ser a parte 2 do estudo. E eu quero te dizer, deixar uma palavra aqui. Que quando uma pessoa, ou o inimigo das nossas almas, se levanta com coragem para enfrentar o inferno, o inimigo das nossas almas, que tenta nos derrubar, porque o inimigo das nossas almas, meus irmãos e minhas irmãs, ele sabe que da mesma forma que o medo é contagioso, a coragem, a confiança também é contagiante. E qual foi a arma que o diabo usou para tentar derrubar a Davi? Questionando a sua identidade. Eu quero deixar o nosso estudo parado aqui, porque amanhã nós vamos dar continuidade. Guarde isso. O inimigo das nossas almas, da mesma maneira que ele sabe que o medo é contagioso, mas ele também sabe que a coragem e a confiança
que nós temos em Deus, a força que nós temos em Deus, também é contagiante. E a arma que ele usou para tentar derrubar a Davi foi questionando a identidade de Davi. Não permita que ninguém, nem homens, nem o inferno, questione a sua identidade. Lembre-se que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Você e eu recebemos uma nova identidade quando você e eu recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós somos filhos de Deus, amém? Herdeiros e co-herdeiros das promessas de Deus. Filhos amados, guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Lembre-se, descubra a sua nova identidade em Cristo. Saiba quem você nasceu para ser. Você e eu já nascemos para ser. Houve uma ruptura por causa do pecado nas nossas vidas, mas o Senhor nos trouxe de volta, amém? Para o seu reino de amor. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Desfrute do amor de Deus, desfrute da paz gloriosa de Jesus. Tenha uma semana de grandes conquistas e realizações debaixo da palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus.